Com o desenvolvimento da guerra na Ucrânia, sentimos que Kiev passou a ter uma fraqueza ainda mais exposta, que seria os ataques aéreos e principalmente os ataques navais. Com o tempo, o Ocidente foi ajustando essa questão de vulnerabilidade da Ucrânia, foi oferecendo dispositivos para solucionar esses problemas, mas ainda a questão aérea e naval, ela se tornou ainda um problema a ser solucionado por parte de Kiev, e é claro, com a ajuda do Ocidente. Mas, de toda maneira, hoje a Ucrânia, ela goza de uma superioridade defensiva dentro do seu território muito interessante. Defesa terrestre, defesa aérea. Isso, é claro, por conta dos equipamentos que o Ocidente levou até a região do leste europeu. E isso trouxe um fôlego a mais para Kiev em sua luta defensiva contra as forças da Rússia. Nesse meio tempo, apresentaram-se duas opções para a Ucrânia: se defender com sistemas defensivos ou solicitar sistemas capazes de neutralizar a frota naval russa. Especificamente, vamos tratar o que? Da frota naval russa no Mar Negro, que também abrange o Mar de Azov. Na opção de se defender com o que tem, é claro, graças ao aparato defensivo entregue pelo Ocidente, como sistemas Patriot, Iris-T, NASAMS, Skynex, Skyguards, entre outros equipamentos interessantes e importantes que foram enviados pelo Ocidente. E na questão naval, como que fica a defesa da Ucrânia? Ela está muito vulnerável neste momento para ofensivas vindas lá do Mar de Azov e do Mar Negro? Vamos explicar com detalhes sobre esse problema que está apresentando aí para a Ucrânia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, acionarem o sino de notificação para não perderem nenhum vídeo aqui no canal e também curta e compartilhe esse vídeo com amigos para que o canal cresça ainda mais aqui no YouTube. Bem, em questão de defesa contra ativos navais, não especificamente estaremos tratando de sistemas navais contra sistemas navais russos. Pelo contrário, sabemos que o Mar Negro ele é dominado nesse momento pela Rússia. E no início do conflito, os russos eles foram muito penosos em suas estratégias navais e acabaram se complicando por se aproximarem demais da costa ucraniana. O que isso significou? Os ucranianos, eles elaboraram uma estratégia interessante que utilizaram tanto suprimentos bélicos domésticos quanto do exterior. Principalmente ativos drones navais, entre outros tipos, para atacar a frota naval russa lá no Mar Negro. Por exemplo, a Ucrânia colocou em prática seus ativos domésticos feitos no país, como o míssil Netuno, que tem um alcance ali interessante e estendido de até 300 quilômetros para atingir ali a região mais próxima da Crimeia, onde os ativos navais russos, no início do conflito, estavam muito ativos. Então, eles estavam se aproximando de 150 a 250 quilômetros da costa da Ucrânia, ali na região do porto de Odessa, entre outras regiões ali do porto da costa sul da Ucrânia. E outro ativo interessante foi a utilização de baterias costeiras do tipo Harpoon, entregues pelo Ocidente. Vejam só que quando estamos dizendo mísseis Harpoon, ali utilizados em baterias
costeiras, estamos falando de uma limitação de ataque em torno de 150 a 140 quilômetros de distância de utilização do AGM-84, perdão, do RGM-84 Harpoon. Então, o RGM-84 Harpoon, ele tinha uma distância de efetividade em torno de 140 a 150 quilômetros. Significava o quê? Sim, se os russos se aproximarem, haveria um ataque interessante ali contra a frota naval russa. Mas quem tomou conta mesmo dessa defesa costeira foram os mísseis Netuno, produzidos pela própria Rússia, através de uma variante dos mísseis soviéticos da classe KH, que foram produzidos há muito tempo pela própria Rússia. Então, a Ucrânia ela utilizou essa tecnologia soviética para desenvolver o seu próprio meio antinavio. E deu certo. Tanto é que um navio, o navio-mãe, ou Capitânia, ali da frota naval do Mar Negro da Rússia, foi destruído, que era o Moskva, no ano passado. Então vejam só, a Ucrânia ela tem essa capacidade de se defender mais na região da costa, mas é impossível, neste momento, se defender contra os lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro dentro do Mar Negro para o continente ucraniano. Mas os sistemas Patriot, os sistemas Iris-T, os sistemas NASAMS, Skynex, mas é insuficiente e se quando depararmos, como as pessoas gostam de falar, né, de ataques em barragens, ofensivas aéreas, ofensivas navais, através, é claro, de mísseis e mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, é impossível essa defesa de forma efetiva da Ucrânia, porque algum míssil realmente vai passar. Até porque a Rússia ela utiliza mísseis com a função de chamariz para atrair a defesa para algum canto ou para a mesma direção e em sequência vem uma enxurrada de mísseis muito mais eficazes que conseguem se desvencilhar das defesas da Ucrânia e assim acertar os seus objetivos. Então, nesse momento, o que a Ucrânia ela precisava? Ela precisava de nada mais e nada menos que aeronaves com a capacidade de ataque a longas distâncias e capaz de lançar um produto chamado míssil para atingir determinados ativos terrestres, ativos navais, sem se expor para realmente os sistemas defensivos russos. No caso, seria quem? Os sistemas F-16. Vejam só, esse era o maior problema da Ucrânia, era adquirir os caças F-16. Ainda eles não têm, tá? Vamos deixar bem claro. Mas, no último final de semana, no domingo, na Dinamarca e na Holanda, Zelensky, o presidente da Ucrânia, conseguiu uma façanha muito histórica e importante para a defesa da Ucrânia em adquirir 19 F-16 da Dinamarca e até 42 caças de combate F-16 da Holanda. E o que isso muda? Sabes que os caças a serem transferidos serão os F-16A e B. O que isso significa? Eles foram, sim, desenvolvidos principalmente para ataque ao solo. Essa é a especialidade dos F-16A e B. Até porque eles têm maior capacidade de carregar equipamentos, bombas, GPU, aquelas que conseguem destruir bunkers, aqueles bunkers que protegem tanto aeronaves, autoridades de comando e controle, equipamentos como munições estratégicas, munições táticas, e isso realmente até no quesito de proteção a nível nuclear. Ele consegue destruir esse tipo de equipamento, esse tipo de bunker, que é realmente reforçado com concreto. Então, ele pode carregar até 16 mil quilos de armamentos, mas quem consegue deter um poder mais de ataque aéreo
e também equipamentos anti-radiação, anti-navio, sem dúvida alguma, é o F-16C. Mas é claro que a Ucrânia, nesse momento, ela não vai receber dessas duas nações, Dinamarca e Holanda, os F-16C. Até porque os F-16A e B são dessas nações. E haveria necessidade, por exemplo, os Estados Unidos, fornecerem esse equipamento F-16C para, de pronto emprego, acoplar, por exemplo, mísseis do tipo Harpoon e também anti-radiação. Mas eu vou explicar ainda com mais detalhes como isso é possível com os F-16A e B. Acontece que já vimos muitas surpresas na guerra na Ucrânia com essa engenharia que a Ucrânia ela possui, tanto do Ocidente quanto da própria Kiev, própria Ucrânia. Então eles sempre dão um jeito, não é à toa que eles conseguiram acoplar mísseis de cruzeiro de longo alcance do tipo Storm Shadow e Scalp francês, Storm Shadow britânico, são irmãos, equipamentos irmãos, que foram utilizados e vêm sendo utilizados pelos caças Sukhoi Su-24 da Ucrânia. Vejam só, um ativo soviético antigo está sendo utilizado para esse tipo de operação. Vejam que interessante, eles mudaram tudo uma interface de algoritmos, tudo uma interface ali de junção, situação do piloto, equipamento e armamento. Não somente em questão de hardpoint, ou seja, aqueles pilots que acoplam o equipamento, a bomba na aeronave, quanto o sistema de aviônico, ou de aviônica. Então, eles conseguem, eles têm essa capacidade de se adaptarem. E né, não, é claro que os americanos não vão deixar o F-16 pelado como ele veio na natureza, pelo contrário. Certamente com o Harpoon, mísseis AGM-88 anti-radiação, com certeza vão ser distribuídos para os ucranianos no futuro próximo, tá? Até porque o F-16A e B da Dinamarca vão ser entregues no final deste ano, uma pequena unidade, no próximo ano, 2024, e também no ano seguinte, em 2025, onde chega o lote final dos caças que vêm da Dinamarca, que vão ser substituídos ali dentro dos esquadrões dinamarqueses pelo F-35. Então, sendo assim, os F-16, eles poderiam sim acoplar os mísseis AGM-84 Harpoon e também os mísseis AGM-88. Vou detalhar mais aqui para aqueles céticos que realmente estão falando, não, você está confundindo o F-16A e B com F-16C, que possui essa capacidade. Mas vejam só como isso será possível. A capacidade de atacar ativos de artilharia e navais pode ser ainda mais estendido em 4 vezes com os F-16 acoplando os AGM-84 Harpoon. E não somente isso, vão alcançar somente o míssil, se for um míssil estendido da classe Block D, possui diversas classes, né? O AGM-84 A, B, C e D. Se for o C ou D, vai ter um alcance estendido acima de 200 km. Ainda mais interessante para os ucranianos nessa função de atacar ativos navais da Rússia. E vejam só, esses Harpoons, eles possuem uma ogiva de 221 quilos, capazes sim de perfurar as entranhas mais profundas dos ativos navais da Rússia. E olha que interessante, né? Temos aqui diversas variantes do Harpoon, que eu mencionei, o AGM-84 para missões missões aéreas, o UGM-84 para missões submarinas e o RGM-84, como havia dito, para sistemas navais e também costeiros, ou seja, vem de baterias costeiras. E isso se traduz em quê? O que isso significa? Atacar além do alcance visual e fora do alcance das artilharias russas dentro do território ucraniano. É realmente interessante, porque principalmente pela possibilidade de ataque em baixa altitude e ainda mais guiado por radar ativo. Isso significa o quê? Vai dificultar ainda mais os sistemas de contramedidas dos navios e também os costeiros ou terrestres ali da região que protege esses ativos navais
na região da Crimeia, mais na região sul ali da Ucrânia, tanto pelo Mar de Azov quanto no Mar Negro, e também porque a capacidade desses harpoons, eles possuem uma forma autônoma graças ao seu radar ativo, que é um pouco mais caro do que o semiativo, mas se traduz em uma maior eficácia de combate e pronto emprego. E isso realmente é bem positivo para a Ucrânia. Então, é claro, é bom destacar novamente que o F-16, eles possuem essa capacidade de lançar os mísseis Harpoon anti-radiação, como mencionei, tá? Mas essa adaptação, ela não é impossível. O impossível estava em receber, em conseguir o F-16. E isso a Ucrânia já conseguiu. A Ucrânia ela já conseguiu essa transferência de F-16. Ah, mas ainda não, eles não possuem essas capacidades agora, nesse momento. Mas eles terão essa capacidade. Os seus pilotos ucranianos mais experientes já passaram por diversas provas e já estão atuando, já estão aprendendo um aperfeiçoamento da proficiência da língua inglesa, para depois eles irem nessa possibilidade, ou nessas nações europeias que forneceram treinamento, ou diretamente lá em solo americano, que daria em torno de 6 meses essa adaptação nesse curso de piloto do F-16. O que ainda é melhor, né, pela experiência que esses pilotos americanos possuem em solo americano, que é ainda mais vantajoso para ficar diante de diversas tecnologias que os europeus não possuem. Então, vem a adaptação. Ela realmente é possível? Sim, ela é possível. E vou demonstrar aqui para vocês com o informe técnico do fabricante. O que ele fala? A integração do AGM-84 com o F-16 exige 2 mudanças principais. Claro que não são simples, mas principais. Adição de algoritmos e controle de armas específicas do Harpoon ao sistema de gerenciamento, ou seja, de estoque ou de acoplamento, e desenvolvimento de um kit adaptador de interface. Ou seja, o adaptador de interface, ele é basicamente o quê? Um componente eletrônico, tá? Ou seja, ele converte essas instruções de controle de armas do sistema de gerenciador ali, de gerenciamento desse ativo do F-16, ou seja, ele converte também em instruções que podem ser interpretadas pela arma, no caso, o Harpoon. Então, não é impossível. Você tem o quê? Uma mudança, uma adaptação do sistema que acopla o dispositivo, junto com a máquina, o F-16. A partir desse ponto, é necessário um kit que coloque esse sistema mecânico e eletrônico da arma, junto com o F-16, para a situação e experiência do piloto. Ou seja, precisa de uma interface digital para que o piloto ele tenha consciência situacional, ao mesmo tempo em que todas as suas informações que são passadas para o sistema, automaticamente essas informações também sejam captadas e gerenciadas e analisadas pela própria arma, tanto com alvo quanto com direção, uso de medidas, uso ali em questão de telemetrias. Isso quem vai ditar são as informações de algoritmos, os dados que vão ser repassados do piloto do radar do F-16 para a tela ali de interface do piloto e do piloto para o seu comando para a interface de dados que será transmitida até o míssil que está acoplado no F-16 e ele vai atingir seu objetivo, que é o objetivo do piloto, que é atingir o alvo naval ou o ativo naval russo lá no Mar Negro ou no Mar de Azov. Então, vejam só, através de um suporte técnico aqui da fabricante, é possível sim adaptar o F-16A e B
para operações anti-navio com AGM-84 Harpoon. E isso o que? Ele descarta todas as narrativas que dizem que isso não é possível. Então eu trouxe aqui para vocês um dado científico, um dado da própria empresa produtora, fabricante do AGM Harpoon e também do F-16, para solucionar esse problema que está ainda sendo travado pela Ucrânia, que precisa desse ativo aéreo para começar a neutralizar ou tentar neutralizar a frota naval da Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov. Com consequência, haverá uma diminuição das ofensivas navais e aéreas contra o continente ucraniano. E se isso realmente for traduzido em veracidade, com certeza a Ucrânia terá ainda mais folga para estar atuando em algumas outras linhas e, sem dúvida alguma, poderá guardar esses sistemas de defesa, receber mais sistemas de defesa para quando houver uma barragem mais forte da Rússia contra principais pontos importantes da Ucrânia, sejam infraestrutura crítica, elétrica, de água, metrô, estação ferroviária, sistemas ferroviários, hidroviários, capital de Kiev, né, capital Kiev, entre outros objetivos. Então isso com certeza vai dar mais uma folga para o comando militar da Ucrânia, que vão estar diante de um equipamento eficiente com mísseis e outros equipamentos ainda mais eficazes que poderão atingir seus objetivos a longas distâncias sem se expor aos sistemas defensivos da Rússia. Então esse foi o vídeo, um vídeo bem técnico em relação às possibilidades que a Ucrânia pode ter em mãos no futuro para assim tentar neutralizar a frota do Mar Negro da Rússia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gosta do nosso conteúdo, eu convido novamente a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, curtir e compartilhar o vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no Analytics.